Boa noite. Oi, Lu. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão na escuta, né? Boa noite, famílias de Almirante Tamandaré, de outros municípios. Boa noite, Secretaria de Educação e Cultura de Almirante Tamandaré, outras secretarias. Boa noite, funcionários, a todos os funcionários das nossas unidades escolares, né? Obrigada por estarem compartilhando, somando com a gente nesse momento. Eu sou a Maria Cristina, muitos já me conhecem, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação do nosso município, eu sou psicóloga e sou à frente do Departamento de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Educação, né? É um grande prazer estar com vocês aqui novamente, né? Hoje nós temos um assunto maravilhoso para a gente trabalhar, para a gente conversar, né? Um bate-papo mesmo, né, Lu? E a Lu veio estar aqui com Isso, a é gente, verdade. a Luciane Graciano também é uma profissional da Secretaria de Educação, ela é uma professora, né, é diretora também do Departamento de Mobilização da Secretaria de Educação, né? Mas antes da gente adentrar no assunto de hoje, né, nós temos assim uma, uma, uma comemoração, uma eu acho que uma celebração, uma coisa assim maravilhosa, sabe? Eu vou me retirar por alguns minutinhos, né? E vem uma pessoa fazer uma participação especial, digamos assim, né? Vamos lá. Não sabia Quem vem aí disso. fazer uma participação especial na nossa live de hoje? Vamos lá. Vamos aguardar. Quem será, hein? Essa eu não Quem, sabia, hein? Não quem estava no será? planejamento. Quem será? Né? O trabalho de hoje, a nossa live de hoje é sobre educação, é sobre a educação integral, né? Essa perspectiva de educação integral que é, Oi, Lu. Olá a todas e todos. Boa noite. Oi. Não foi erro de Boa noite. sistema, a Maria Cristina caiu, era um combinado nosso hoje para a gente começar a nossa live com as famílias, trazendo um tema muito importante, que é um tema no momento que para nós também é muito especial. Então a gente entra rapidinho para fazer essa entrada aqui, a gente para fazer essa conversa aqui, Lu, para dar os parabéns. Hoje é aniversário da Luciane Graciano, em nome de toda a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de todos os gestores, coordenadores, os nossos educadores, as crianças, Lu, pelas quais a nossa formação já passou, a sua formação já passou, todo mundo manda um abraço hoje no dia do seu aniversário. Então, parabéns a você. Tem sido uma honra construir uma cidade educadora ao seu lado, construir esse projeto de cidade contigo. Tem sido muito lindo aprender contigo. E que bom que você hoje é convidada da nossa live com as famílias. A gente tem certeza que você tem muito para nos ensinar hoje. E toda comemoração é importante, né? Todo fato da gente, todo ato que a gente tem de comemorar, ele é muito relevante nos nossos processos. Em casa, quando a criança tem o seu aniversário, às vezes não dá para a gente fazer aquela festa, mas a gente celebrar com ela essa passagem de mais, né, da chegada de mais um ano de vida, ou cada conquista que as crianças têm, ou que cada pessoa na nossa casa tem, é sempre importante a gente parar e ter um reforço, olhar nos olhos e dizer parabéns. É isso que a gente está fazendo hoje aquilo, olhar nos seus olhos e dizer parabéns. Que bom que a gente pode construir essa cidade educadora do seu lado. Então a gente não podia começar essa live diferente, de marcar esse tempo dizendo parabéns, feliz aniversário, e que a gente possa aprender muito contigo nesse ano de vida aí que se inicia. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço começar uma live já assim, acho que com emoção, né? Então vai ser, tem que me recompor aqui novamente para poder fazer essa fala. Mas eu fico assim muito feliz, obrigada pela homenagem, obrigada, José, pela parceria, por estar sempre de mãos dadas com a gente, né? Então, você, eu tenho falado e pensado muito, você é o meu mentor, então eu tenho muita parceria contigo, assim, e obrigada mesmo, assim, obrigada a todo mundo que está aqui, acho que dividir com todo mundo esse momento do aniversário, né? Um tempo que nós estamos em isolamento social, que a gente não pode chamar os amigos aqui, chamar a família para poder cantar parabéns e tá
comemorando, né, ganhando um abraço, né, esse abraço faz muita falta para nós, então, mas poder estar aqui dividindo com todos vocês esse momento é de muita felicidade mesmo, gratidão a todos vocês por caminhar junto com a gente aí, estar caminhando junto comigo aí na construção da cidade educadora, muito obrigada mesmo. E na cidade educadora, né, Lu, quando um tem uma conquista, todo mundo conquista junto. E a gente sempre tem que pensar isso como um modelo de cidade. Então, hoje, o avanço da gente ter a oportunidade de aprender com você mais um ano é um avanço para a cidade toda. A gente celebra sempre no coletivo. Parabéns. Em nome de toda a rede, de todos os educadores e das famílias que estão assistindo com a gente aqui também, parabéns. Que delícia comemorar esse aniversário aqui. Obrigado, Maria Cristina, pelo espaço da Live das Famílias. Eu já estou me retirando aqui para os bastidores com a equipe da secretaria. Obrigadão, Fábio. Obrigado. Um abraço, Jussi. Ai, Maria Cristina. Que emoção, né, Lu? Parabéns. Parabéns você, né? Assim, tem um calor aqui. É um grande prazer tê-la como colega, como amiga, como parceira, né? Até porque a gente não faz educação sozinha, a gente não protege uma criança sozinha, né? A gente não faz uma cidade sozinha, é sempre na coletividade. E é muito bom a gente ter parceiros que acreditam nas mesmas coisas que a gente, né? A gente não se sente sozinha. Quando a gente tem pessoas que estão de mãos dadas, braços dados, ideais, né, compartilhados e articulados, então a gente fica muito feliz de tê-la conosco todos os dias, né? Embora todos os dias, agora não presencialmente, né? Mas de alguma forma a gente está junto, separado, né? Eu acho tão legal isso, estar junto, separado. Como que é estar junto e estar separado, né? A gente tem vivenciado isso todos os dias. É verdade, né? E nessa questão da coletividade, né? Até que o José deu uma brecha para a gente, né, falando dessa coletividade, falando da família, dessa relação com o território, dessa relação com a escola, porque a escola está dentro do território, né? Então, vou falar um pouco sobre a educação integral, Luciana. Como que começou a questão da educação integral, né, para nós, enquanto secretaria? E o que é educação integral? Vamos pensar assim que as famílias não sabem, né, desse conceito, de como podem contribuir, fala para a gente, né, o que é educação integral e como é que a gente pode fazer essa chamada para as famílias para estarem junto conosco, né, nessa coletividade. Então, boa noite, Maria Cristina, oficialmente, né, para a live. Boa noite a todos que estão aqui conectados com a gente, né? Que bom, mais um dia aqui conversando com as pessoas, com as famílias, os profissionais da educação. Então, para a gente começar assim, em 2017, começamos com a implantação da concepção de educação integral, né? Assim que o Juscelino secretou e assumiu a gestão da educação, já viemos com esse debate de educação integral, né? Essa concepção. Então, a concepção de educação integral é quando a gente pensa no desenvolvimento integral do ser humano, né? Em todas as suas dimensões, né? No intelectual, social, cultural, na parte física e espiritual do ser humano. Então, hoje, se pensa em educação, antigamente se pensava em educação, antes de começar a implantação e o debate da concepção de educação integral, se pensava mais no intelectual. Então, as escolas também se levam mais na parte cognitiva, né, na parte intelectual. E essas outras dimensões ficam um pouco de lado, porque não teria outros segmentos que estariam assumindo muito essa parte, né? Então, a concepção de educação integral, ela vem pensando nessa dimensão, nesse desenvolvimento pleno do ser humano ali, né, em todas as suas áreas. E concepção de educação integral, ela é diferente de escola de tempo integral. Isso é uma coisa que nós temos que explicar bem. As pessoas confundem muito concepção de educação integral com a escola de tempo integral. Escola de tempo integral é uma modalidade. Então, a criança fica mais que 4 horas dentro da escola, né? Dentro do espaço escolar ali educativo. E a concepção de educação integral é um projeto, né? É um projeto de educação, é um projeto de sociedade, né? Aquilo que nós sonhamos, que nós acreditamos e que nós queremos buscar, né? Que é a nossa cidade educadora. Então, a gente busca a construção desse projeto de sociedade. E a concepção de educação integral, ela vem nessa perspectiva, né? De pensar o ser humano como um todo. Porque é isso, nós somos emocionais, né? Agora eu passei por um momento emocional. Então, como isso é importante, humano, né? A gente pensar em todas as nossas áreas, né?
E é importante, é muito importante, né, a gente sentir isso. E isso é importante também pensar para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos educandos, né? É pensar em suas áreas, porque eles vêm com toda essa bagagem das suas casas, né, das suas famílias ali, do seu cotidiano, eles vêm com a sua parte emocional, eles vêm com a parte espiritual, a sua parte física, né? E como que a gente dá conta de todas essas dimensões, daí que entra o território, né? Educação integral, a escola sozinha não vai dar conta, o CMEI sozinho não vai dar conta, o professor sozinho não vai dar conta, né, dessa educação integral. Então, a família sozinha também não vai dar conta da educação integral, e nem a comunidade. Então, a gente precisa de um território todo que venha junto a pensar essa criança, né, de ser plena, integral mesmo dessa pessoa, dessa criança, desse educando. Então, o território vem para isso, o território. E a escola, ela está dentro do território. A família está dentro do território, né? Todo mundo dentro do território, a comunidade está dentro do território, né? Então, todos estão ali. E como que a gente constrói a educação integral, fazer ela acontecer, envolvendo todos esses atores sociais? Porque é assim que vai se dar a educação integral, Maria Cristina, se todo mundo se envolver, se todos os atores sociais do território se envolverem, né? Aí entra os comércios, aí entra as igrejas, aí entra as famílias, né? Toda a comunidade nesse processo de educação. E o território, quando a gente fala em território, para que as famílias possam entender, que ainda, de repente, não ouviram ainda sobre isso, o território, em 2017, né, também ao município, em 5 territórios, né? 5 partes. Então, são 5 territórios que neles nós chamamos de território dos saberes. Por que dos saberes? Porque a gente entende que esses territórios existem diversos saberes, diferentes saberes, né? Toda pessoa que está no território, que está numa comunidade, ela tem um saber. Todos nós temos um saber, todos nós, né? Não importa se você tem um diploma, se você é um certificado, algo, não. Todo mundo tem um saber que é aquilo que você traz da sua vivência, da sua experiência de vida, que se vem vivenciando, e isso vai agregando você alguns saberes. E a criança também. A criança, desde pequena, ela já tem um saber, né? Então, a criança, ela não é uma página em branco, né? A criança não chega na escola como se não tivesse nenhum conhecimento, né? Nenhum saber. Ela já tem. Ela já nasce adquirindo esses saberes. E conforme ela vai convivendo com a sua família, ela vai aprendendo muito mais coisa ali, porque a criança aprende, né? A criança aprende em todos os espaços que ela está circulando, né? E quando nós falamos também no conceito de território não é só o espaço físico, né? Quando divide o município em 5 partes, que é 5 territórios, ele está dividido ali, se você pegar o mapa, ele é a parte física, né? O território é dividido na parte física e na parte geográfica. Não, o território é muito mais que isso. O território são as relações das pessoas que estão nesse lugar, são as manifestações culturais, a forma que elas vivem, os poderes que estabelecem no território. São muitos poderes que estabelecem no território, né? Se chama territorialidade. Então, isso é o território. Os territórios são as pessoas que estão ali e a forma que as pessoas vivem. Então, cada território desse que nós ele tem características de viver, ele tem especificidades desses territórios. O território 1, que é por lado de tranqueira, de areias, ele tem uma forma de viver. O território 2, que é no Lamen, Atanguá, tem uma outra forma de viver, né? Então, é isso que nós precisamos levar muito em consideração dentro da concepção de educação integral. A concepção de educação integral, ela traz isso, olhar também para fora, olhar para essa cultura local, olhar para essas culturas populares que são inseridas ali em torno das escolas do CMEI, né? Então, isso é importante, isso são saberes também que devem ser agregados junto ao processo de aprendizagem das crianças na escola, né? E nesse processo, é lindo de a gente fazer um casamento, no sentido de, né, articular os saberes populares, os saberes das pessoas que estão nas comunidades, junto com os saberes acadêmicos que estão nas escolas de CMEI, né? Então, esses dois saberes podem, sim, se juntar, né, para que essa criança tenha essa educação, que ela tenha essa aprendizagem, né, articular esses dois saberes, ele é muito importante, que é o acadêmico, que é um conhecimento mais sistematizado, construído ali pela escola, e os saberes que vem do cotidiano, que vem da experiência da vida das pessoas. Porque essa criança, quando ela já nasce, ela vem dessa família. Essa família já tem os seus valores, já tem os seus saberes ali,
né? Então, essa criança já está vindo com os saberes que vem da sua família. Ela começa a conviver na sua comunidade. E ali ela começa a adquirir novos saberes da comunidade, né? E aquilo ali já está com ela já vai para a escola com toda essa bagagem, né? E ela vem para o encontro com os outros saberes, que são os saberes acadêmicos, né? Então, isso é trabalhar a concepção de educação integral, é trabalhar o território nessa perspectiva de você considerar tudo que tem potencialidade nele, né? Então, isso é muito importante, né? A gente trazer. Então, a gente veio também se decorrer a Caravana da Educação, né? A Caravana da Educação foi um programa também para a gente poder construir o nosso currículo, um novo currículo que vem com essa perspectiva da educação integral, que vem com esse olhar para o território, que vem considerar todas as pessoas dessa cidade, né? Como grandes potenciais que somos. E somos, sim, uma cidade com muitos potenciais, né? E temos que olhar o copo cheio, meio cheio, né, né? Parar de coisas e olhar para a nossa cidade com carência, né? O Almirante Tamandaré é muito potente, ele tem muito potente. E ele já começa a falar né? Eu gosto de falar da nossa... Opa, eu acho que a Lu caiu, a conexão dela acho que estava meio que falhando, né? E é muito legal pensar na questão maior, né? Vamos pensar no território, que é uma questão macro, né? E quando a gente começa a ter olhares mais específicos sobre a pessoa, sobre o ser humano, sobre a concepção de sujeito que nós temos referente à educação integral. Na semana passada, na live da semana passada, o Jussier já falou, deu uma deixa para a gente, né? Quando ele traz essa concepção de pessoa, que a gente pega, né, da Organização Mundial da Saúde, nos processos, nas definições dos processos de saúde, que considera o sujeito biopsicossócio-espiritual, né? Esse olhar realmente integral, esse olhar da totalidade da pessoa, né? Criança, né? Que olhar que nós vamos ter para essa criança? Será que esse olhar como um todo vai muito mais, né? Vai muito mais mesmo do que só manter a criança viva, dar alimentação para ela e ela vai ali no dia a dia crescendo, né? E a gente não vai, acaba não olhando para todos os aspectos do seu desenvolvimento. Então, olhar para a criança nessa perspectiva da integralidade. Oi, Lu. Bem-vinda de volta. Eu já engatei aqui o assunto. Está me ouvindo, Lu? Está me ouvindo? Caiu também. Internet, gente, conexão, às vezes a gente precisa a internet é uma coisa, né? Então, sai do ar, retorna, temos que começar a conversa novamente, né? Isso, eu aproveitei, Lu, só um segundinho, eu aproveitei a tua ausência para engatar na concepção de criança, né, de sujeito, de pessoa, nesse olhar da integralidade. Quem é a criança, né, que a gente olha na integralidade? Mas, assim, eu passo a bola para você e eu resgato depois, beleza? Beleza, vamos sim, a gente vai caindo e vai ser assim. Então, vamos estar falando da Caravana da Educação. A Caravana da Educação foi para a gente visitar o nosso território. Então, a gente fomos para os territórios, conversar com as pessoas, conversar com a comunidade, lideranças religiosas, e com as crianças, conversar com os parentes, profissionais. Então, foi uma estratégia de estudo, para a gente entender como estão essas comunidades, né? Como o território, né? Isso é uma forma de a gente conhecer também. O território é um espaço, ele é um espaço educador, onde todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? Então, a criança ela aprende na escola, a criança ela aprende na família, a criança aprende na comunidade. Então, ela aprende em todos os espaços e ela aprende com todos. Né? Então, todo mundo ensina e todo mundo aprende, inclusive as crianças ensinam e as crianças aprendem. A nossa aprendizagem ali. Nessa perspectiva e nessa lógica de que todo mundo ensina e todo mundo aprende, e que todo mundo educa, e para educar uma criança precisa de todo mundo junto, não podemos mais, não cabe mais a nós, né, Cristina, dizermos que a família educa e a escola ensina.
não cabe mais aqui na educação integral a gente estar falando mais isso, né? Lógica que todo mundo educa, Uhum. ela cai, ela já não cai mais dentro de um projeto de desenvolvimento na sociedade, né? Então, a gente não pode mais estar dizendo que ela não encaixa mais dentro de uma concepção de educação integral, nessa lógica do mundo educa. E entendemos também que, né, se todo mundo educa, né, que a educação integral ela acontece em todos os espaços, né? E para realmente a educação integral acontecer, precisa participar. Todo mundo participe, que a escola, Opa, eu acho que a conexão da Lu caiu novamente, né? E assim, ouvindo a Lu falar, né, que a gente aprende em todos os espaços, é exatamente isso, né? A gente aprende em todos os espaços, isso é possível, e nas relações, né? Nesse contato, nessa contextualização com as outras pessoas no dia a dia. Então, é um espaço realmente, né, de aprendizagem. Então, vai além dos muros da escola, né? A escola, claro, vem com essa formalidade, né, vem para sistematizar, mas a gente aprende e a gente ensina em todos os espaços. Às vezes eu fico até pensando, né, o quanto, e refletindo, o quanto eu, Maria Cristina, com 25 anos de formada na psicologia, atuando na psicologia, às vezes vem um paciente, uma criança, um adolescente com alguma questão tão importante, com uma reflexão tão importante, que aquilo me aquela pessoa naquele momento me traz um aprendizado. Então, até que um dia a gente morra, né, que chega o nosso dia de partir desse planeta para um outro plano espiritual, a gente está aprendendo. Né, desde o momento que a gente nasce, e algumas concepções teóricas, inclusive, dizem que a gente aprende antes do nascimento, existem algumas aprendizagens, inclusive o nosso psiquismo, né, o jeito de ser e o jeito de estar nesse mundo, existem algumas concepções teóricas que dizem, inclusive, que nós já começamos a formar o nosso psiquismo antes do nosso nascimento, né, então tudo isso é muito maravilhoso. Mas resgatando, então, a concepção de sujeito, né, integral, que a semana passada o Jussier trouxe para a gente, né, esse olhar, né, e essa definição da própria Organização Mundial da Saúde, quando relaciona os processos de saúde, os processos de doença, né, lógico, muito mais de saúde, né, que é pensar nesse sujeito, nesse desenvolvimento biopsicossocial e espiritual. E eu gosto muito de falar disso, né, eu acho assim que é uma maravilha você pensar no desenvolvimento da criança em todos esses aspectos e que estão todos relacionados. E quando a gente fala, né, até sobre cada aspecto, como é que se desenvolve cada aspecto, é até de uma forma muito didática, né, para a gente poder separar as fases do desenvolvimento. Mas quando a gente pensa no sujeito na sua integralidade, todos eles vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Algumas áreas do desenvolvimento, elas acontecem de uma forma mais acelerada, outras menos acelerada, mas elas vão acontecendo ao mesmo tempo, e elas vão dando dicas para a gente, né? Principalmente nos primeiros 6 anos de vida, dos 0 até os 6 anos, que é quando a gente fala que a criança está na sua primeira infância, né? Que é a fase muito importante para o desenvolvimento dela, principalmente na questão do sistema nervoso, né, porque a neurociência, que é uma parte da ciência que estuda todo o desenvolvimento neurológico, desde as estruturas neurológicas, né, a parte anatômica, como também a parte funcional, o funcionamento desse cérebro. O que essa área, né, essa ciência conta para nós? Que nesse período, todas as nossas janelas, né, as janelas de oportunidades, as janelas cerebrais estão abertas. O que quer dizer isso? Né? Parece uma coisa assim, nossa, eu não estou entendendo o que é isso. Mas é nesse momento que todo estímulo, né, que se realiza em torno da criança, as conversas, as brincadeiras que se fazem com o bebê, todo esse momento, a criança, ela está
pronta, ela está aberta, com as suas janelas cerebrais abertas, e ela vai desenvolvendo essas estruturas cerebrais. Ela vai crescendo em todos os aspectos. Isso que a gente diz que a criança apresenta uma plasticidade cerebral. Se um dia vocês tiverem essa curiosidade, né, de procurar por essa terminologia, né, o que que significa, então diz que o nosso cérebro é plástico, exatamente porque ele aprende com uma rapidez muito grande nesse período. E na verdade, assim, acontece também em outros períodos, acontece, né, depois o crescimento ele vai ele desacelera um pouco, mas ele continua ainda a se desenvolver até o final da adolescência e começo da vida adulta. Ainda esse cérebro está crescendo ainda, né, de um outro jeito, né, e de uma outra velocidade, mas ele ainda continua crescendo até uma certa altura aí da vida de todos nós. E olá, Lu, novamente. Agora melhorou? Tá melhor o áudio, não? Melhorou, agora melhorou, né? Então, assim, eu já estou falando sobre as áreas do desenvolvimento, sobre esse período, na verdade, né, dos 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Inclusive, no Brasil, nós temos um marco legal da primeira infância, né, que é uma lei que vem garantir todos os direitos que essa criança tem para se desenvolver de uma forma harmônica em todos os sentidos. Então, é uma lei que ela casa muito bem com esse olhar, né, da educação integral, com esse olhar e essa percepção do desenvolvimento infantil, né, e assim, ela se abraça, ela se agarra, né, às nossas ações do dia a dia, enquanto Secretaria de Educação, que todas as nossas ações, em todos os departamentos de dentro da Secretaria, né, Lu, elas são ações voltadas e sempre planejadas para o desenvolvimento integral da criança, né, eu acho que isso é uma coisa bem importante de falar, e eu queria, assim, fazer um resgate bem rápido, exatamente dessas áreas do desenvolvimento, falar bem brevemente sobre a parte biopsicossocial e espiritual, né, eu proponho, né, a gente desenvolver esses assuntos, né, esses tópicos, esses aspectos de uma forma mais minuciosa. Eu conheço pessoas maravilhosas que podem contribuir muito com a gente para falar um pouco desses aspectos de uma forma mais profunda, né, até com orientações para nossas famílias e como no dia a dia as famílias podem contribuir para auxiliar as suas crianças nesse desenvolvimento. Eu acho que no dia a dia da casa tem assim, atividades da rotina, né, que a gente pode contribuir muito com a família nesse sentido de como elas estarem auxiliando as suas crianças, né, e até observando alguns sinais de alerta relacionados ao desenvolvimento. Porque muitas vezes a criança, ela não está se desenvolvendo como ela deveria estar, né, e a gente não tem muita clareza. Ah, mas a criança não fala nada com 4 anos. Opa, né, o que será que está acontecendo? Então, tem alguns sinais de alerta que são muito importantes, né, as famílias conhecerem, e é muito importante também, principalmente no primeiro ano de vida, né, quando a unidade de saúde tem o programa da puricultura, que ela pode, que a criança vai todo mês, a criança é pesada, para ver se está ganhando peso, se a parte nutricional está realmente, né, todo o leite que está sendo dado para a criança, a sua alimentação conforme cada etapa ali, né, desde a questão líquida até o sólido, se está tudo, se a criança está realmente crescendo, se desenvolvendo, até outras áreas. É por isso, né, que todo mês, quando o bebê vai até a unidade de saúde, ele é medido o seu perímetro encefálico, né, se está crescendo a cabecinha da criança, porque a criança que não desenvolve o seu cérebro ou cresce demais, são indicativos de algum sinal que precisam de ajuda, né, mesma coisa é o tórax, e todos aqueles sinais que o médico faz, a gente acha que é uma brincadeirinha, né, mas é uma brincadeirinha que ele está fazendo alguns testes com a criança para avaliar os seus reflexos, né, então todos esse aparato que se tem em torno da criança, né, cuidando do seu desenvolvimento em todos os sentidos, realmente com esse olhar integral,
né? Então, vem a assistência, vem a educação e a saúde, tem esse olhar para a integralidade do sujeito para garantir todo esse desenvolvimento, né? Olhar integral para a criança é olhar para todas as etapas do seu desenvolvimento, né? E na questão do desenvolvimento motor, vamos pensar assim que é uma coisa muito breve, mas desde, né, o segurar a cabeça, a primeira coisa que a gente observa no bebê, lá por volta dos 3, 4 meses, é se a criança já consegue segurar a sua cabecinha, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a cabeça é muito grande, e ela não consegue realmente, assim que nasce, já segurar a sua cabecinha, assim como a gente comparar o nosso bebê humano, né, com os outros animais mamíferos, ele é o mais frágil de todos, né, o bebezinho lá, nasce lá uma girafinha, já começa a correr, né, o bebê humano não, ele tem todo um tempo de imaturidade neurológica, fisiológica, que esses processos, eles acontecem de uma forma natural, né, mas eles precisam do estímulo, né, de todo esse entorno para a criança se desenvolver de uma forma harmoniosa e sadia, né? Então, começa lá, olha só a parte motora, que interessante, né? Começa lá por volta dos 3, 4 meses e só é concluída quando a criança já sabe subir e descer a escada, não é só andar, né? Tem que subir, descer a escada, tem uma questão de equilíbrio, né, nesse corpo, né, que tem que andar com equilíbrio, isso faz parte das avaliações, inclusive quando a gente avalia o deambular, né, o andar significa o deambular. Tudo isso é observado na criança, assim como, por exemplo, o controle, né, dos esfíncteres, que a gente chama, que é o controle do xixi, do cocô, a criança quando está sendo desfraldada, né, todo esse controle do seu intestino, da sua bexiga, tudo isso tem uns tempos certos para acontecer e está dentro do desenvolvimento motor, dentro da área biológica. Olha que interessante tudo isso, né, assim como a questão da linguagem, da fala, né, e também os outros aspectos da parte biológica, né, a parte cognitiva também está dentro desse aspecto, né, de como a criança aprende esse mundo, as coisas do mundo, como é que ela aprende e como ela aprende os conceitos, olha que maravilha, né, daí nós temos os aspectos sociais, que é a interação da pessoa com as outras pessoas, né, quando a gente diz assim com as pessoas, pode ser com seus pares, as crianças da mesma idade, crianças maiores também com os adultos, né, como é que a criança se relaciona nesses contextos, e como é que ela se relaciona também com a questão que está em torno, que é o meio, né, com os objetos, às vezes uma criança, puxa vida, a criança, ela teve um descontrole e ela rasgou os materiais lá que estavam expostos na salinha, né, lá na sua sala de atividades, ou na sua casa, no seu quartinho, né, ela desmontou os brinquedos. O que será que ela está tentando comunicar com isso, né? Na questão do psiquismo, a gente tem todo esse olhar para o mundo, é o ser e o estar no mundo. Vai desde o desenvolvimento emocional, como é que a criança lida com as suas emoções, como é que ela lida com as regras, com os limites que dão para elas, né? Como que ela se adapta às situações adversas da vida, né? Então, todo esse olhar é do psiquismo. E a questão também espiritual, que é esse conjunto das convicções da natureza não material, né? Que pressupõe no viver mais do que aquilo que a gente pode perceber através dos nossos sentidos, né? Remete o indivíduo com as questões de significado, porque o sentido da vida, né? Por que eu estou aqui, as questões de relação também, né, com um ser superior, que na verdade independe de qualquer crença ou de prática religiosa, é muito além disso, né? Vai muito além de qualquer uma prática, não existe uma melhor que outra, mas assim, a questão de como eu lido com tudo isso. Isso então, é uma coisa maravilhosa pensar no desenvolvimento integral da criança, né, olhando para todos esses aspectos e que eles acontecem todos juntos, né, no dia a dia das relações que nós temos com elas. E eu quero apresentar aqui, né, o Fábio Hoffman. Ele é um nutricionista, um dos nutricionistas da Secretaria de Educação. Boa noite, Fábio. Boa noite Maria Cristina, boa noite Lu, boa noite pessoal que está assistindo e acompanhando a gente nessa live.
nessa perspectiva, Fábio, da educação integral, como que a nutrição, né? Você que é formado na nutrição, todos os aspectos é, das combinações dos alimentos, da alimentação saudável, né? Como que você, enquanto profissional da nutrição, percebe a educação integral, né? Como é que você articula isso na sua prática do dia a dia? Então, primeiramente, agradecer pelo convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a nutrição nesse momento, né, nessa concepção de educação integral. Vim falar depois de vocês duas, fica um pouquinho complicado, vocês têm muita experiência, né, tem bastante conhecimento e tudo, mas a gente vai lá. Então, igual a Lu colocou, né, essa concepção de educação integral no município de Almirante Tamandaré, ele começa a vir ali a partir de 2017, né, e é a partir dessa concepção de educação integral, a parte da alimentação, ela tem um aumento de uma percepção que não é mais o momento de comer, não é só aquele momento que a criança tem, vamos dizer, para matar a fome, para se alimentar, né, ter um preparo de uma refeição, né, o acesso a um alimento às vezes diferente. Mas a alimentação ela passa a ter um olhar diferente, um olhar pedagógico, né? Então, o momento da alimentação ele passa a ser visto como aquele momento, como mais um dos espaços que os educandos eles têm para aprender, né? Então, desde que eles têm para aprender dentro da sala de aula, tem para aprender no território, tem para aprender em todos os espaços das unidades, o momento da alimentação também é um momento de aprendizagem, né? Momento de aprender sobre a questão de desperdício, quantidade, sobre aprender sobre novos alimentos, né? Então, todo esse processo. E nessa questão de aprendizagem, a parte da alimentação, ela também auxilia nesse desenvolvimento, né? Igual a Maria Cristina estava colocando. Então, por exemplo, hoje a maioria das nossas unidades, as crianças, elas se servem sozinhas, né? Então, elas têm esse desenvolvimento motor na hora de fazer a sua refeição. Então, aquele desenvolvimento de pegar um utensílio, de pegar um talher, né, de colocar um pegador, de colocar a comida no prato. No começo vai derrubar um pouquinho, vai fazer um pouquinho de sujeira? Vai. Isso é normal, isso é uma fase, é um processo da aprendizagem. Mas com o tempo a criança ela vai se servir naturalmente, vai, né, conseguir se servir ali do jeitinho que a gente espera, né, que a gente né, sempre quer que a criança se sirva. E nesse desenvolvimento, o self-service ele não vem só na parte do desenvolvimento motor, mas ele também vem no desenvolvimento da questão da autonomia, né? Então, por que o desenvolvimento da autonomia? Porque na hora que a criança está se servindo, ela tem autonomia de ver a quantidade que ela quer daquele alimento, né? Qual o alimento que ela, né, quer, claro, sempre com o trabalho ali dos profissionais, fazendo sempre a interação, incentivando que o educando ele sempre experimente de todos os alimentos ali que são propostos, mas ele tem essa autonomia de ver a quantidade que ele quer. Às vezes, naquele dia, ele não está com tanta fome, né? Então, ele quer uma quantidade um pouquinho menor, então ele não recebe mais o prato pronto da profissional da alimentação escolar. Além disso, ele também tem autonomia, muitas vezes, de ver, eu quero comer de colher ou eu quero comer de garfo e faca, né? Então, ele tem essa autonomia, né? Então, mais um desenvolvimento. Além disso, a alimentação, ela também vê como um desenvolvimento social, né? Daí a gente para pensar, mas como um desenvolvimento social? Porque no momento da alimentação, a criança ela não vai fazer esse processo sozinha, né? Ela não vai se servir, pegar o seu prato e comer isolada num canto. Ela vai dividir, compartilhar esse momento com outros educandos, né? E muitas vezes de faixas etárias diferentes, né? Então isso vai auxiliar ela no desenvolvimento social, numa interação, né? De como viver em comunidade, né? Então isso é algo bem importante também, né? Nesse desenvolvimento. Além disso, a gente tem a parte do desenvolvimento pela oferta da alimentação, da refeição, mas também pelo fato que hoje muitas unidades em Almirante Tamandaré, eles dividiram o intervalo em 2 períodos. Então, um tempo para brincar e o tempo para se alimentar, né? Então, havia relatos antes que às vezes, os educandos, eles, né, naquela ânsia de ter que brincar, de comer, eles acabavam não comendo, ou comiam rápido, né?
Então, como esse processo de você dividir essas duas etapas bem importantes, que é o brincar, né, que a gente estava trabalhando até na semana, sobre a semana do brincar, e a etapa do se alimentar. Então, nesse tempo, né, que ele tem só para se alimentar, como ele tem um acesso à refeição, então muitas crianças às vezes não comiam. Só que como ela tem agora aquele período para comer, né, ela acaba tendo acesso, né, há relatos de muitas gestoras, de profissionais da alimentação, que havia crianças que não comiam e que passaram a se alimentar depois disso, né, também passaram a se alimentar depois da implantação ali do self-service. Então, como acontece todo esse desenvolvimento, né? E, claro, a gente acaba, nesse momento agora, a gente está em isolamento, questão de pandemia, né, a criança, então, ela está só dentro de casa, então a alimentação não consegue desenvolver o processo integral? Não, consegue sim. Então, as famílias, né, dentro de casa, então, também pode continuar com esse processo das crianças estarem se servindo sozinhas, de ter essa autonomia de escolha, né, e também trazer as crianças para esse momento do preparo da refeição, né, então é mais um desenvolvimento que a criança tem, né, então um desenvolvimento até de uma alimentação mais adequada, de uma alimentação saudável, de novas escolhas, né, também poder dividir esse momento com os familiares também é importante, né? Então, como tem todo esse desenvolvimento. Então, a alimentação, ela entra aí na parte da educação integral como mais uma atividade para desenvolver a criança em todas as suas dimensões, né? Exatamente, Fábio. E me diga uma coisa, teria alguma dica, além dessas que você já deu, né, de oportunizar a criança na sua família a participar até da preparação desse alimento, de estar junto, né, não que a criança vá para o fogão, não é isso, mas de estar junto com a família ali, na hora de escolher um feijão, na hora de saber como é que se prepara um arroz, uma salada, as cores, né, as texturas. Teria alguma dica para assim, para dar para as famílias? Olha, eu acho que nesse momento, assim, trazer a criança, a dica, para começar, seria fazer com que a criança realmente tenha interesse naquele momento. Então, se a gente às vezes chegar com alguma preparação, com algum prato, né, com alguma oferta de algo que a criança não gosta, né, ou ela já tem uma rejeição, digamos assim, vai ser muito difícil a gente conquistar, né, a criança para nos auxiliar nesse momento. Então, nesse momento, acho que a gente tem que ver alguma coisa que a criança goste, né, alguma preparação fácil, né, às vezes até fazer com que ela traga essa ideia para ela ver, opa, foi a minha ideia, né, fui eu que trouxe aqui para minha família esse prato, e a partir do momento que ela vai estar ali auxiliando, e a gente pode colocar ali a criança para fazer, às vezes, atividades básicas, às vezes, precisa bater um ovo ali, então bate um ovo, precisa separar algum ingrediente, separa, né? Então, vai tendo toda a parte dessa mediação, né, do familiar, e ter todo esse preparo. Porque a partir do momento que a criança vai estar ali inserida nesse processo, ela vai ter um sentimento que a gente até fala que a gente gostaria que todos tivessem, que é o sentimento de pertencimento. Ela vai se sentir pertencente àquela refeição, né? Então, esse momento para ela vai muito além do que, é só um prato de sopa, ou é só um prato de macarrão que eu vou estar comendo. Não, ela preparou, ela fez, né? Ela escolheu qual o prato, né? Então, acho que trazer a criança e fazer, às vezes, com que ela traga uma ideia de uma receita é uma chave para você começar esse processo. Joia, Fábio. E você falou uma coisa bem importante, né? Que de olhar para a criança no sentido de se ela gosta ou não daquele alimento. Porque tem um período da secretaria que ela pergunta, né? Assim, uma pesquisa que é feita junto com as crianças, a aceitabilidade dos alimentos, do que a criança mais gosta, do que não gosta, do que gostaria de ter no dia a dia da escola. Como que é isso também lá na escola, lá no CEMEI? Então, tanto no CEMEI como na escola, então, na parte ali da alimentação escolar, né, no programa da alimentação escolar, então a gente tem os testes de aceitabilidade. Então, através do teste de aceitabilidade que são aplicados, né, para os educandos, é como se fosse uma votação.
eles vão votar se eles acharam aquela preparação ótima, bom, regular, ruim, né, péssimo. Então, eles têm essa questão da escolha, então eles vão votar. Então, é permitido também, a gente, né, as unidades, elas aplicam, e a gente consegue ver como está também a oferta das refeições, porque também não adianta, né, eu ou a Tati, que também é a outra nutricionista do município, a gente pensar às vezes num cardápio, né, pensar da melhor maneira possível, ou pensar em determinados alimentos, ou às vezes algo que a gente acredita que os educandos gostem, se lá na ponta, lá onde elas vão estar tendo essa oferta de refeição, elas não gostarem. Então tem que ter também essa questão. Então o teste de aceitabilidade, ele também mostra como a criança ela consegue a questão, não, eu não preciso às vezes aceitar tudo o que vem para mim, né, tudo que é imposto. Eu também preciso mostrar, né, a minha ideia, eu preciso mostrar a minha opinião, né, preciso mostrar por que eu não gosto de determinado alimento, né, por que eu não, às vezes determinada atitude, determinada ação, né, na parte da alimentação, do teste de aceitabilidade. Mas ele consegue também mostrar, como a gente sempre fala na educação integral, a criança ela tem uma bagagem, né, ela não vem uma folha em branco onde a unidade educacional ela vai preencher ao longo do ano, né, ela já vem com folhas escritas. Né, se a gente não considerar todo esse acervo que as crianças têm, a gente não consegue atingir o desenvolvimento integral. E na parte da alimentação também. Né, às vezes na família, né, não tem o hábito de comer determinado tipo de alimento, né, ou não comem realmente determinado tipo de alimento. Então, a gente tem que considerar isso também na hora de ter a oferta da refeição para as crianças. Maravilha, Fábio, muito obrigada. E assim, quando você fala, né, de ouvir a criança, porque é exatamente isso também, né, ouvir os seus gostos, porque a gente não gosta de todos os alimentos. Tem alimentos que o nosso sabor não combina, na verdade, com a gente. Alguma coisa no nosso paladar que a gente rejeita. E a gente precisa ouvir as crianças também, né? Em relação às suas escolhas. E além de tudo isso, né, Fábio, né, Lu? Esse é um bom momento para a gente observar a criança ali naquele contexto da alimentação, no sentido das mudanças de comportamento, né? Porque às vezes a criança ela tem um ritmo de alimentação, um ritmo de quantidade, e às vezes ela diminui drasticamente esse ritmo, e a gente pode observar o que será que está acontecendo com ela. Às vezes ela muda para um outro ritmo bem diferente, que é uma compulsão alimentar, que é mais e que é mais e que é mais, e isso pode dar para a gente também alguns indicativos, né? Ou que a família está passando por alguma situação de vulnerabilidade, ou que essa criança está num processo ansioso por algum motivo, né? Então, até nesse momento da alimentação, serve para nós, enquanto profissionais que estamos em torno dela, como algum indicativo de que algo não está bem. Então, olha, que o nosso olhar de integralidade é isso, olhar para a criança em todos os sentidos, né? No seu desenvolvimento, mas também nas questões de comportamento e segurança, de proteção, né? A gente pode ter um olhar além, realmente, para o desenvolvimento dela, né? Então, essa é uma grande chamada, senhores pais, cuidadores, responsáveis pelas nossas crianças, né? Assim como na semana passada, a gente fez uma chamada para vocês, no sentido de estarem com a gente, protegendo integralmente, já que essa é nossa obrigação constitucional, né? Proteger todas as crianças de todas as formas de violência. A gente está pedindo para vocês virem com a gente nessa caravana, né? É uma caravana da educação, é uma grande ciranda, no sentido de olhar para as nossas crianças e garantir o desenvolvimento integral delas, né? É pensar na criança em todos os sentidos, crianças têm desejos, crianças têm vontades, né? A fala da criança, ela tem que ser ouvida, né? Houve um tempo que dizia assim, criança, ela comia num lugar separado do adulto, ela não tinha, ela não podia expressar suas opiniões dentro da família, né? E esse momento, na verdade, ficou para trás. Hoje a gente tem que olhar para a criança na sua integralidade, ela tem voz, ela tem direitos, né? Ela está na família, ela é um membro da família, e ela tem o direito de se colocar, de falar sobre os seus anseios e dar opiniões, muitas vezes, né, e participar das decisões dessa família,
né? Inclusive de decisões assim, aonde a gente vai passar junto, o que que a gente vai fazer, ou vamos ajudar até a criança na formulação do cardápio, né, Fábio? Ah, o que será que a gente vai fazer hoje para o almoço? O que que se sugere, né? Ah, vamos fazer tal prato. Eu acho que isso é trazer a criança para a rotina da família, né? E isso é pensar território, isso é pensar cidade, né? Isso é pensar cidadania. Então, assim, eu acho que a gente já está com 49, quase 50 minutos de live, né? Eu acho que a gente, essa era a nossa mensagem de hoje para vocês, né? Enquanto secretaria, enquanto prefeitura municipal, né? Falar para vocês sobre a concepção de educação integral e de pessoa, né? Essa concepção maior que tem de sujeito em todos os seus sentidos, em todos os seus desenvolvimentos. E, e eu me despeço por aquilo. Você tem alguma consideração para Estou fazer? assistindo. Tenho. Alguma consideração? Tenho. Por gentileza, a palavra é sua. Então, ouvindo vocês falando, né, quando a gente fala na educação integral, território, temos que ter essa integração entre família, escola, CMEI e comunidade, né? Acho que todos precisam participar, todos precisam estar junto implantando essa concepção de educação integral, fazendo com que realmente ela aconteça efetivamente, né, a educação integral. E na verdade, assim, o que alguém precisa mesmo, Maria Cristina e Fábio, precisa mesmo uma aldeia inteira para educar uma criança, né? E isso é um programa africano e realmente precisamos. Uma criança precisa ser educada por todos, né? Todos são responsáveis por essa criança, né? Não é só a escola responsável, não é só a família. A comunidade também tem sua responsabilidade para educar essa criança. Então, nós precisamos, sim, de uma aldeia inteira para educar uma criança. É isso que a gente vai buscar. A gente vai convocar todos para vir educar essa criança. É isso que nós vamos fazer. Maravilha. Com certeza vamos alcançar esse objetivo. Isso mesmo. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Que Tamandaré é uma cidade educadora, cidade protetiva. Não tem como a gente desatrelar a proteção da educação, né? Elas estão de mão dadas. Então é isso. E, Fábio, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Não, na minha parte seria isso mesmo a fala, só agradecer pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse momento dialogando um pouquinho com vocês sobre educação integral, sobre a alimentação nesse contexto de alimentação integral, né? Então, como a Lu fala que a gente precisa de todo mundo, vários atores, né? A gente acaba, né, na própria live da secretaria trazendo nutricionista falando sobre educação, né, vários profissionais de diversas áreas falando sobre educação, e esse é o nosso objetivo, né, todos os atores, todas as pessoas envolvidas, todo mundo em busca do objetivo que é colocar a criança no centro no centro, né, ela é o primordial ali que a gente busca a questão da sua educação em todas as dimensões, educar a criança, né, o educando para a vida, né? Então, acredito que essa concepção realmente educar para a vida, não pensar só mais questão de mercado de trabalho. Mercado de trabalho vai ser uma situação, mas vamos educar para a vida. Exatamente isso. E eu quero agradecer, Lu, pelo ter aceito esse convite, Fábio, por ter aceito esse convite. Eu quero deixar assim, meu último recado a todos que estão ouvindo, que fiquem em casa, né? Só saiam se for realmente necessário. Se saírem, usem máscara, usem álcool gel, né? Se protejam, né? Protejam a família de vocês, as suas crianças, né? Porque nós temos já índices, já falei isso um outro dia, né? Mas eu não custa repetir, porque isso é muito importante, né? Nós temos índices de crianças e adolescentes morrendo no Brasil por conta da Covid. Então, a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida, é a vida dos nossos familiares. Então, se protejam, vamos nos proteger e proteger as outras pessoas. Tudo de bom para vocês, tenham um bom restante de semana, até a próxima terça-feira. Um abraço para todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.